Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui as nossas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo, contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado seu livro didático. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português, iremos falar sobre o estudo e a classificação de morfemas. Esse tema está no seu livro de gramática, ok? Bom, meus amores, morfemas são as unidades mínimas de significação das palavras ema, que significa unidade distintiva, e morfo, significa forma. Portanto, seria uma forma que gera diferença de significado. Veja as palavras seguintes: dente, dentista, dentição, dentadura, dentada, desdentado, dentar. Verificamos que todas têm uma parte em comum, a palavra dente, que é o principal, e outras partes que variam em cada palavra. Estes últimos elementos são responsáveis por modificar detalhes de significação. Cada um desses elementos é capaz de fornecer alguma noção significativa à forma a que se acrescentam. Se reparar em cada pedacinho, verá que nenhum admite subdivisão em unidades menores. São, pois, unidades mínimas de significação que recebem o nome de morfemas. Classificação de morfemas. A parte invariável, dente, do exemplo anterior, chama-se radical e faz com que todas as palavras sejam da mesma família. Todas são relacionadas à mesma significação, portanto, são denominadas cognatas. Na palavra dentista, um morfema acrescenta ao significado dente a ideia do profissional que trabalha com isso. Já em dentar, o morfema acrescenta a ideia de ação, cravar os dentes. O acréscimo desses morfemas ao radical cria novas palavras a partir da original. Ao morfema capaz de operar modificações semânticas no radical, aqui se agrega, dá-se o nome de afixo. Se colocado antes do radical, chama-se prefixo. Se depois, sufixo. Veja os casos abaixo: pedra, pedreiro, pedrada, empredar, apedrejar. A cada nova palavra formada por acréscimo de sufixo e prefixo, dá-se um novo significado. Inclusive, em alguns casos, muda-se a classe de palavra. Empedrar e apedrejar são verbos formados a partir do substantivo pedra. Além dos afixos, existem morfemas que geram mudanças ao radical, mas não chegam a criar uma nova palavra. Somente flexionam a original, ou seja, causam alterações sem que tenhamos uma nova palavra. Se acrescentarmos um morfema S à palavra pedra, teremos flexão de número desse substantivo, pedras. Se acrescentarmos um morfema inha, temos flexão de grau, pedrinha, diminutivo de pedra. Se conjugarmos o verbo apedrejar,
teremos modificações na parte final da palavra. Apedrejei, apedrejaremos, apedrejo, apedrejarão. São morfemas que flexionam o verbo em tempo, presente, pretérito, futuro, em pessoa, primeira, segunda e terceira, e em número, singular e plural. Podemos com isso, então, perceber que há morfemas que dão variação a uma mesma palavra, mas não chegam a criar uma nova, somente a flexionam. Tais morfemas são denominados desinências. Tanto os nomes podem ser flexionados em gênero, número e grau, que são as desinências nominais, quanto os verbos podem variar em número, pessoa, tempo e modo, que são as desinências verbais. Além dos afixos e das desinências, há um outro tipo de morfemas que aparece tanto em nomes como em verbos, que são a vogal temática. Sua função é a de se juntar ao radical para fazer a ligação com as desinências. No caso do verbo apedrejar, temos a vogal temática A e a desinência de infinitivo R. Conforme flexionamos o verbo, vamos ligando outras desinências ao A, como apedrejariam. A vogal temática se ligam às desinências de futuro do pretérito, ri, e de terceira pessoa do plural, amo. As vogais temáticas dos verbos podem ser a, e o. Há ainda, por último, as vogais ou consoantes de ligação. São morfemas que surgem por motivo de sonoridade, para facilitar a pronúncia de uma palavra. Por exemplo, no termo gasômetro, temos gás mais metro, ligados pela vogal O, sem valor significativo. Na palavra paulada, temos pau mais ada, ligados pela consoante L, somente para facilitar a pronúncia. Então, meus amores, vocês estão vendo aí o quadro classificatório dos morfemas, que é o que a tia explicou sobre cada um, e aí nós temos a característica, certo? Radical. Núcleo mais significativo de uma palavra. O radical é a base sobre a qual se cria uma família de vocábulos, os cognatos. É ao radical que se agregam os demais morfemas. Aí nós temos aí exemplos: narrar, narrável, inarreável, narrador, narradorazinha, ok? Afixos. Morfemas que antepostos, prefixos, ou pós-postos, sufixo, ao radical, modificam-lhe o significado, acrescendo-lhe nuances de sentido. Além disso, podem acarretar mudanças de classe gramatical. Aí nós temos aí com sufixo e com prefixo, ok? E elas também têm as desinências, né, verbais. Temos aí como exemplo: narraremos, narráveis, narravais, narravas, narrasemos, e entre outros. Agora, nós temos aí as desinências nominais e verbais. São os morfemas indicadores das flexões. Subclassificam-se em verbais e nominais. As desinências verbais indicam o tempo e o modo, e o gênero e o número do verbo. As desinências nominais indicam o gênero e o número de nomes e pronúncias. Aí nós temos os exemplos de desinências verbais e desinências nominais, ok? Vogal temática.
morfema que propicia a ligação entre o radical e as desinências. Adicionada ao radical constitui o tema base sobre a qual se agregam as desinências. As vogais temáticas classificam-se em nominais e verbais. As vogais temáticas comuns são A, E, O, em vogais atônomas finais. As vogais temáticas verbais são A, E, I, que indicam as conjunções verbais. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Casa, alegre, choro, são vogais temáticas nominais. E nós temos também os exemplos de temáticas verbais. Estudava, chegará, vendem, pões, definira, pedimos, ok? E nós temos também a vogal e consoante de ligação. Morfemas atípicos são aqueles acrescidos por motivo de eufonia e não por razão semântica. Aí nós temos também exemplos, né? Silvicola, gasômetro, gasoduto, gaseificar, cacaicultor, ok? Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, nós temos aqui o nosso recadinho diário. Se você quer rever nossa aula, acesse nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospaços.com.br. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!